Eu tinha prometido gravar mais um vídeo sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu lancei aquele primeiro vídeo sem spoiler nenhum sobre o filme, e agora o filme já estreou tem mais de uma semana, eu acho que já deu tempo de bastante gente assistir, mas se você ainda não assistiu o filme, fica aqui o aviso, esse vídeo aqui vai conter spoilers. Se bem que eu acho que essa altura do campeonato a maioria das pessoas já deve saber tudo que acontece no filme, todos os spoilers, então, enfim, não precisa nem avisar. Mas fica aqui o aviso de todo modo, se você ainda não viu o filme, vai lá vê-lo e depois volte a esse vídeo aqui, ou então continua vendo esse vídeo aqui por sua conta e risco. Quem assistiu ao vídeo que eu gravei sem spoiler sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ou então leu a crítica que eu já lancei lá no depoisdocinema.com.br, o link para ambas estará aqui na descrição desse vídeo, eu espero que vocês leiam o texto, porque o texto sempre tem um pouco mais de detalhes do que eu sou capaz de oferecer em vídeo, sabe que eu me surpreendi muito positivamente com esse filme novo, porque, como eu falei, eu não gosto tanto do outro filme, o Longe de Casa, essa ausência de consequências na vida do Peter Parker. O Peter Parker do Tom Holland até então, ele era basicamente um menino mimado que fazia as merdas que ele queria, porque ia sempre ter o Homem de Ferro ou algum apadrinhado ali pra limpar a cagada, então ele não ia aprender nada, ele ia sempre avançar pra uma outra jornada sem ter avançado como indivíduo, sem ter crescido em absolutamente nada. E essa é a coisa que mais me agradou nesse novo filme do Homem-Aranha. Ele resgata a humanidade e a intimidade que tanto faziam falta a esses novos filmes e que, querendo ou não, são a cerne do Homem-Aranha. São aquilo pelo qual a gente se apaixonou pelo Homem-Aranha ao longo das décadas. A gente gosta do Homem-Aranha justamente pelo fato de ele ser um cara com o qual a gente pode se identificar. E isso estava faltando muito a esses filmes recentes, porque você que está me ouvindo e eu que estou falando, nenhum de nós dois temos um Tony Stark para nos apadrinhar pelo resto da vida. A gente não pode simplesmente fazer as cagadas que a gente quiser ao longo da vida, que vai ter simplesmente um papai para consertar. E esse Homem-Aranha estava precisando aprender isso. E eu fiquei muito feliz de ver que esse filme novo introduz isso de maneira sempre coesa, sempre usando o fanservice, não apenas como um fanservice que se fecha em si, mas realmente como um gatilho para a jornada do Peter Parker. E como eu falei no outro vídeo, eu gosto muito de como que esse filme, ele traz de volta os vilões dos outros filmes, não para simplesmente ser um gatilho de nostalgia, para fazer o espectador falar: ah, e o Dr. Octopus, eu lembro de quando eu era criança, eu vi aqueles filmes e eu vou chorar agora. O filme não está interessado nisso. Ele está interessado em usar esses vilões para disparar, aí sim, um conflito moral que é muito ambicioso até, no Peter Parker, e que vai colocar ele em choque com o Doutor Estranho. Aliás, eu gosto muito de como que o Doutor Estranho é usado nesse filme, porque eu tinha muito medo, inclusive, que o Doutor Estranho, ele fosse ser o novo mentor do Peter Parker, que o Peter Parker do MCU, ele ia ser para sempre um moleque mimado que ia ser apadrinhado por algum Vingador. E, na verdade, a surpresa que eu tive é que justamente é quase o contrário que acontece nesse filme. O Doutor Estranho nesse filme, ele chega bem pertinho até de assumir a posição de antagonista da história do Peter Parker e cria, aí sim, um respaldo para que lá na frente essa moralidade do Peter Parker venha a ser testada pela morte da Tia May, pelo desejo de vingança do Peter Parker contra o nosso querido Duende Verde, que eu tanto elogiei lá na parte 1 desses comentários. Então o fato do Peter Parker desse filme se desdobrar e até mesmo colocar em risco toda a vida dele para salvar aqueles vilões é uma coisa que, como eu falei, atesta muito sobre o caráter, o bom caráter desse Peter Parker, que ele sempre tinha, mas faltava a ele peso das consequências, para ele aí sim se tornar um super-herói completo. E faltava também a essa franquia justamente esse peso. O bom mocismo do Peter Parker já estava lá desde o início, faltava só ele aprender com as cagadas que ele faz para aí sim ele se tornar o Homem-Aranha. E eu gosto aí sim de como que esse filme utiliza os outros Homens-Aranhas para fazer esse novo Homem-Aranha pensar, porque não é mais uma vez a submissão do Homem-Aranha a esse universo do MCU. Na verdade, o que a gente tem é justamente o contrário, é o Homem-Aranha aprendendo a ser um Homem-Aranha com quem mais? Com o Homem-Aranha. Então eu acho sensacional como é que toda essa premissa do Peter Parker precisar salvar esses vilões, ela ajuda a estabelecer todo o tema central do filme, que é a questão das segundas chances, que eu não discuti na primeira parte, porque eu achei que seria melhor para discutir agora com spoilers. Porque o Peter Parker desse filme aqui, o que ele aprende é que mesmo o mais nefasto dos vilões merece uma segunda chance, merece ser encarado com um mínimo de empatia, em vez de ser jogado naquela dinâmica do bandido bom e bandido morto. E é uma moralidade que faz parte do Homem-Aranha e que esse filme vai
testar a todo custo justamente para fazer o Peter Parker chegar a uma outra etapa do arco dele. Quando o Duende Verde, aí sim, vai lá e mata a Tia May, trazendo para ele alguma tragédia que finalmente fizesse ele aprender o peso das consequências. A decisão do Duende Verde matar justamente a Tia May é uma decisão que eu acho muito coesa, porque, se a gente lembrar, lá no filme de 2002, o Duende Verde do Willem Dafoe, desse mesmo Willem Dafoe, ele tinha justamente ido atrás da Tia May daquele filme para ameaçar o Peter Parker. Ele não matava a Tia May naquele filme, mas ele mandava ela pro hospital e aí o Peter Parker percebia o perigo, a ameaça daquele personagem. É interessante, porque o fato dele ir atrás da mesma personagem e dessa vez concluir o que ele fez, não só usar ela para ameaçar, mas realmente matar aquela personagem, é um negócio que estabelece o quanto que esse Duende Verde, ele tá ainda mais letal do que naquele outro filme, como ao mesmo tempo ajuda a estabelecer o Peter Parker nesse mundo real e coloca ele num conflito contra ele mesmo. Ao mesmo tempo que ele quer dar uma segunda chance a todos esses vilões, ao mesmo tempo o ódio dele de perceber que pela primeira vez ele tá numa situação que é grande demais pra ele, que não tem volta, que não vai ter um Homem de Ferro ou um Doutor Estranho pra ajudá-lo, leva ele a um sentimento de negação que quase coloca em xeque tudo isso, tudo aquilo que ele é. E o fato de chegar no final do filme e ele lutar com o Duende Verde e ele perceber, aí sim, que até ele mesmo merece uma segunda chance, de novo, pontua todo esse tema que eu falei sobre as segundas chances e ajuda, de novo, a consolidar quem é o Peter Parker. Ele não se entregou ao ódio, ele não se entregou à vingança, ele não se entregou a matar o Duende Verde para trazer a Tia May de volta. Nada disso. Ele aceitou o peso da morte da Tia May como uma consequência de uma cagada que ele, Peter Parker, fez e enxergou na piedade que ele deu ao Duende Verde no final um comprovante de que ele entendeu o papel dele como Homem-Aranha, que ele entendeu que a vida dele vai mudar daqui pra frente, que agora ele é um super-herói completo. E o Peter Parker do início desse filme e dos outros filmes, ele não faria o que o Peter Parker do final desse filme fez, que foi simplesmente abdicar de tudo que ele conquistou na vida dele para fazer todo mundo esquecer quem ele era, para ele começar do zero. E de novo, é a segunda chance para o Peter Parker, para ele recomeçar do zero, para ele simplesmente se desligar de tudo que ele tinha conquistado nos outros filmes, o melhor amigo, a namorada, o manto de Homem-Aranha, a roupa projetada pelo Tony Stark, a fama, a popularidade, etc., para ele ter a oportunidade de agora sim recomeçar como um Homem-Aranha que vai ter a oportunidade de ser mais correto do que o Homem-Aranha que ele vinha sendo até então. Um Homem-Aranha mais evoluído e menos falho, que vai ter a oportunidade de realmente ser mais responsável, consciente de quem ele é, do papel dele. Então acaba sendo uma segunda chance não só para aqueles vilões, para eles poderem voltar aos outros filmes e a gente poder rever aqueles filmes e achar que eles não vão morrer no final, como acaba sendo uma segunda oportunidade pro Peter Parker, para ele aprender realmente a ser o Homem-Aranha do jeito definitivo. É uma segunda chance pra franquia, para ela entrar nos moldes, para ela parar de se submeter sempre ao MCU, sempre de forma desnecessária, para ela começar a andar com as próprias pernas. São segundas chances para todo mundo, pros vilões, pro Peter Parker, pra franquia. A gente sente no final desse filme que o Peter Parker realmente aprendeu. Agora sim, ele entendeu o peso de ser Homem-Aranha. Ele entendeu que tragédias vão acontecer na vida dele, que ele precisa ser consciente, que ele precisa abdicar da fama e dos louros e das coisas boas da vida dele para ser o Homem-Aranha. É aquilo que o Peter Parker lá do segundo filme, o Dr. Octopus lá do segundo filme, falavam, que às vezes pra gente conseguir fazer o que é certo, a gente tem que abdicar daquilo que a gente mais deseja, até dos nossos sonhos. O Peter Parker desse filme, do Tom Holland, aprendeu isso agora com o Peter Parker daquele filme, o Tobey Maguire. E o fato de ser o Duende Verde que vai fazer tudo isso que eu falei, pra mim é um negócio sensacional, que até eu falei no outro vídeo, que o Duende Verde desse filme foi a primeira vez que eu senti que ele é o Coringa mesmo do Homem-Aranha. Esse filme aqui, ele estabelece isso de uma maneira brilhante, porque quando chega no final desse filme, a gente sente que é o clímax, não desse filme, não da relação do Tom Holland com o Duende Verde, é o clímax de 8 filmes, 9 filmes, é o clímax de uma franquia que vem se prolongando desde 2002, que o Duende Verde, ele é o grande vilão desses 8, 9 filmes todos, e não só desse filme, não só do filme de 2002, porque se a gente for recapitulando, o Duende Verde, ele é
vilão lá do primeiro filme, ele quase destruiu a vida do Peter Parker do Tobey Maguire naquele outro filme, ele destruiu a vida do Harry Osborn nos filmes seguintes, e quando a gente vai lá pro espetacular Homem-Aranha 2, quem matou a Gwen Stacy e provocou o maior trauma da vida do Andrew Garfield, de novo, foi um Duende Verde. E quando a gente chega na versão do Tom Holland, de novo, a grande tragédia da vida desse Peter Parker foi causada pelo Duende Verde. Então, a figura do Duende Verde amarra essas três versões do Homem-Aranha e transformam o clímax desse filme num clímax de toda uma saga que a gente não imaginava que ia se entrelaçar ao longo de tantos anos. E como eu falei, esse filme, o Jon Watts, ele retrata muito bem esse caráter íntimo do Peter Parker, esse caráter em menor escala, menos pirotécnico da vida do Homem-Aranha. E é por conta disso que eu gosto muito, particularmente, da forma como os outros Homens-Aranhas são trazidos de volta a esse filme. A cena que traz o Andrew Garfield e o Tobey Maguire de volta, ela é sensacional justamente por ela não ser uma cena megalomaníaca, grandiosa. Se a gente for comparar com a cena dos portais lá do Ultimato, de todos eles chegando na hora H pra salvar o dia junto com o Capitão América, ela é uma cena quase bíblica, é uma cena de proporções grandiosas, grande, imponente. Quando a gente vai comparar com a cena do retorno desses heróis nesse novo filme do Homem-Aranha, a abordagem é completamente diferente. Se passa tudo num apartamentinho ali, apertado, de repente abre um portal por acidente e vem um Peter Parker de maneira completamente despojada, ele tava lá no fundo de um beco, ele vê tudo meio por acidente. Aí quando eles chamam o outro Peter Parker, ele nem tá de uniforme, ele tá com roupas pacatas, ele tava vivendo a vidinha dele na moral ali. É um momento completamente inesperado pra todos eles. Não teve coreografia, não teve a união de diferentes povos chegando na hora certa. Não, foi um negócio completamente por acaso, mas que ajudou de novo a movimentar o arco do Homem-Aranha do Tom Holland. E é legal que quando eles começam a citar coisas que aconteceram nos outros filmes, a gente não sente que eles estão fazendo isso só pro público ficar felizinho. Ai, meu Deus, eu lembro, eu tava no cinema quando eu vi isso. Não, a gente enxerga ali três indivíduos compartilhando vivências, compartilhando experiências, falando sobre as suas próprias dores, as suas próprias alegrias, trocando ideia, se comparando, se divertindo, batendo papo como seres humanos e não como ícones. E essa abordagem, ela me ganhou nesse novo Homem-Aranha. Eu realmente não esperava que ele fosse pra esse caminho um pouco mais fora do comum, fora da obviedade. Não é uma coisa grandiosa, é uma coisa mais minimalista. E dentro disso, ele consegue conferir humanidade a personagens que a gente achava já conhecer por completo, como o Dr. Octopus, que aqui tem a oportunidade de se redimir, como o Duende Verde, que volta a explorar as suas diferentes personas, até o Electro tem a oportunidade de encerrar o seu arco de maneira um pouquinho mais digna do que aquele outro filme lá. E quando a gente chega no Andrew Garfield, é muito bacana isso, porque eu achava que esse filme, ele ia tratar esse personagem com deboche, porque o Andrew Garfield, ele estrelou os filmes do Homem-Aranha que o pessoal menos gosta, que são os filmes mais fracos, mais problemáticos e tal. E o filme não faz isso. O filme não debocha do personagem, não tira sarro desse personagem. Ele realmente trata o personagem com absoluto respeito, tratando ele como um personagem diferente. Ele tinha sua própria vivência, sua própria persona, então ele não deve ser tratado com desrespeito por causa disso. E é bacana, porque eu, particularmente, eu não sou fã dos filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas eu fiquei feliz de ver o Andrew Garfield tendo a oportunidade de concluir a sua jornada de maneira digna, de maneira feliz, de maneira grata, digna. Quando ele salva a personagem da Zendaya, não é como se ele estivesse encerrando ou corrigindo o arco dele lá no espetacular Homem-Aranha 2, que a Gwen Stacy morreu de forma idêntica. Dessa vez ele tem a oportunidade de salvar a garota, só que a gente sente que ele não tá se completando por causa disso, mas ele tá tendo uma oportunidade de, pelo menos, demonstrar quem ele é. Demonstrar o Peter Parker que ele se tornou depois daqueles filmes. E impedir que novas mortes voltem a ser causadas naquele tipo de circunstância. Então, realmente, eu gostei muito do filme, fiquei positivamente surpreso, nunca imaginei que eu fosse gostar tanto do filme quanto eu acabei gostando, e fiquei feliz com o caminho que esse novo Homem-Aranha parece que vai tomar, porque é o Homem-Aranha realmente definitivo, clássico, mais completo, que a gente aprendeu a gostar ao longo das décadas, mas que, ao que tudo indica, também vai ter os seus traços próprios de personalidade. Ele não vai mais ser aquela criança mimada que a gente viu nos outros filmes, ele vai ser um Homem-Aranha com tragédias, dores, com aprendizados, com consequências, mas também com a jovialidade e com o humor que a gente tanto gosta no Peter Parker. Além de ser um filme que trata com muito carinho e com muito respeito coisas que a gente achava que iam ser apenas escrachadas, dadas as repercussões negativas que elas tiveram no passado. Então, um filme respeitoso, que trata suas coisas com carinho, e por conta disso, eu confesso que eu acabei ficando contagiado com o filme. Gostei muito desse novo Homem-Aranha e
tô curioso pra saber o que vem pela frente aí nessa franquia. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou desse filme, o que você achou desse vídeo. Diga aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilhe pros seus amigos, se inscreva no canal, acesse deportocinema.com.br e é isso. Um grande abraço, feliz ano novo e até a próxima.